Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o Blue Team Academy. Então pega aí o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobieck, sou profissional na área de segurança da informação e eu aqui te ajudo a iniciar a sua carreira em cibersegurança sem hacks. Aqui no meu canal eu vou falar sobre a carreira em segurança defensiva, por isso o nome Blue Team Academy, e eu tiro as dúvidas de vocês, a minha audiência, sobre conceitos e itens, coisas, carreira de segurança da informação. Então, tudo que você quiser saber sobre segurança da informação, aqui é o lugar certo, você pode mandar sua pergunta e a gente vai preparar um programa específico para responder essa sua dúvida, tirar essa sua dúvida e te preparar para o mercado de segurança da informação. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre documentação de incidentes. O que será que é isso? Documentação de incidentes. E por que isso é importante? Então fica comigo até o final que você vai saber o que se trata esse assunto de documentação de incidentes. Mas antes da gente começar, como sempre eu falo aqui para você, se você gosta desse tipo de conteúdo e não quer perder nada, então clica aqui para assinar o meu canal ou me seguir nas redes sociais, ativa o seu sininho, porque isso contribui bastante com a expansão do nosso canal e eu posso levar mais sobre segurança da informação para todos vocês e para outras pessoas que também se interessam por esse assunto. Então, se você gosta desse assunto, não perde. Clica aqui, assina, todas as semanas tem conteúdo novo. Aqui, todos os dias, tem cortes dos vídeos maiores. Então, se você pegar um vídeo mais curtinho, aqui no nosso canal, saiba que tem um vídeo completo sobre aquele assunto que eu estou falando. É só procurar na lista dos vídeos. Todos os meus vídeos são abertos, então fique à vontade para compartilhar, fique à vontade para seguir e dar o like também, por que não? Ok? Então vamos à nossa vinheta e logo mais a gente começa o assunto principal. Muito bem. Bom, o que é documentação de incidentes? Vamos começar definindo isso, tá? É uma prática de segurança da informação, normalmente conduzida pelo time que vai fazer a resposta a incidentes, né? Lembrando que o incidente é algo que ocorre dentro de uma empresa, uma situação de segurança. O incidente ele pode ser um ataque hacker, ele pode ser um furto de informação, pode ser um computador que foi destruído, pode ser um incêndio dentro da empresa. Tudo isso nós chamamos de incidentes de segurança, tá? E quando ocorre um incidente, quem vai atuar é o time de resposta a incidentes. Eu já falei disso em outros vídeos, né? Basta procurar aqui no canal que você vai saber um pouco mais sobre o time de resposta a incidente. Bom, aí ocorreu o incidente, o time de resposta a incidente foi lá, executou uma série de ações para responder àquele incidente. Vamos dar um exemplo. Pegou fogo em algum lugar. O time de resposta a incidente vai lá e vai apagar aquele princípio de incêndio, certo? Depois que apagou o incêndio, existem tarefas que nós chamamos de tarefas pós-incidente. E essas tarefas pós-incidentes, uma delas é a documentação de incidentes, que é o tema principal do nosso episódio de hoje. Então veja que, óbvio, eu não vou conseguir falar aqui em um vídeo só sobre toda a parte de gestão de incidentes. A gente vai caminhando e explicando cada parte. Então hoje eu vou falar sobre documentação, um outro dia eu vou falar sobre resposta a incidente, outro dia eu vou falar sobre planejamento. Aqui eu já falei sobre como montar o seu time de resposta a incidentes. E, óbvio, né, eu vou dando aqui algumas dicas. Olha esse documento, olha esse site. E aí você vai aproveitando e aprendendo cada vez mais, né? Dentro do sistema, né, do SOC, que é a parte que vai fazer o monitoramento da segurança, né? SOC é a sigla para Security Operations Center. Então, dentro do SOC, que é o time ali que está monitorando o ambiente de segurança, que está avaliando o estado das máquinas, avaliando se a rede está comunicando, se não tem nenhuma indisponibilidade e tudo mais. Então, esse time é esse time que vai fazer a resposta a incidente. Lá, eles utilizam uma ferramenta chamada CIEM. Essa ferramenta CIEM, com S, né?
é de Security Incident Event Management. Então, é o sistema que vai gerenciar os eventos e os incidentes. O que é evento e incidente? Bom, quando você tem uma situação que você ainda não sabe se é um vazamento, se é um incidente de segurança, nós chamamos isso de evento de segurança. O evento de segurança pode ser qualquer coisa, até um alarme falso é um evento de segurança. Por quê? Um evento de segurança ele precisa ser examinado. Depois de examinado, você pode descartar esse evento de segurança dizendo: olha, foi um alarme falso, ou os nossos sensores de monitoramento precisam ser melhor avaliados, ou trabalhar melhor porque não era um incidente de segurança, ou você pode chegar à conclusão que é realmente um incidente de segurança. Então, por exemplo, eu falo muito de segurança física porque fica mais fácil para a maioria de vocês entenderem, principalmente quem não tem prática ainda em tecnologia ou em segurança. Mas se você coloca um alarme dentro de numa casa, aquele alarme externo, que tem o sensor de presença. Aí o sensor dispara, vai disparar o alarme. Isso é o evento de segurança. Você vai até o local ou você puxa a câmera, né, para saber se é realmente uma pessoa que invadiu, ou é um gato, ou é um cachorro, ou é um passarinho, alguma coisa que fez o sensor disparar. Isso é a avaliação. À medida que você olhou na câmera e viu que se trata de uma pessoa, que a pessoa tem sinais de que é um bandido, um marginal, né? Ele está, por exemplo, com alguma coisa na cabeça para encobrir o rosto, para não aparecer na câmera. Ele está com alguma coisa na mão que pode ser um pé de cabra para tentar abrir uma porta, alguma coisa. Aquilo já deixou de ser um evento de segurança e passou a ser um incidente de segurança. Então, isso é monitorado pelo CIEM, e o CIEM vai coletando essas informações. Ele vai coletando que é uma pessoa, não é um gato, não é um cachorro. Ele vai coletando que essa pessoa está com um capuz, tentando esconder o rosto, que ele está com uma coisa na mão, que pode ser um pé de cabra para tentar abrir uma porta. Então, essa sequência de 3 evidências montam que esse é um cenário de invasão, é um incidente de segurança, tá? Então, ele coleta, correlaciona essas informações e dá isso para o time de SOC, para eles verem que se trata de um incidente, né? Dentro desse sistema, você também pode incluir, depois do incidente, certas evidências para corroborar ou para documentar aquele incidente. Então ele já coletou uma série de coisas no momento da ação e depois você vai fazer uma investigação no local, né? Por exemplo, de dia, você foi lá e você achou pegadas do criminoso. Você achou que ele deixou cair sei lá, vamos dizer que ele deixou cair o smartphone dele. Aquilo é uma evidência que pode levar ao criminoso. Num ataque hacker, funciona da mesma maneira. O cara vai atacar, ele vai deixar pistas, por exemplo, o IP de origem, quando ele não esconde, obviamente, o IP, mas ele dá, por exemplo, ele faz tentativas com alguns usuários, aí você já sabe que aqueles usuários estão comprometidos. Então ele vai tentando certas maneiras de atacar a empresa e você vai coletando essas evidências. Depois que você avalia o ataque, avalia o computador que foi atacado, ele deixa mais pistas lá dentro. Ele deixa um script, ele deixa, às vezes, um arquivo ou alguma coisa que pode levar àquele criminoso. Né? Aquela máquina fez uma conexão externa com tal IP, então você consegue levantar mais informações. Essas informações que você levanta pós-incidente, elas também são registradas no CIEM. Você também vai agregar logs de aplicação dentro do CIEM. Você também pode acrescentar screenshots que podem evidenciar que aquele atacante vazou informações. Você pode buscar em outros sistemas informações sobre aquele IP, por exemplo, tem em algum lugar aquela máquina fez uma conexão com o IP externo. Aí você vai no Ruiz,
tira detalhes daquele IP, sabe que a rede daquele IP vem da China ou da Rússia ou de algum outro país, você coloca aquelas informações dentro do sistema. Por quê? Porque outras pessoas vão ter acesso ao CIEM e vão poder ler aqueles dados e fazer conclusões. Ou, por exemplo, num outro dia, um outro turno de funcionário, alguém pode olhar e fazer uma pesquisa e falar: olha, já é a quarta vez que esse IP ataca a nossa empresa. Ou um outro ataque que a gente já sabe que foi um concorrente nosso, veio também desse mesmo IP. Então, talvez esse atacante seja daquela empresa. Então, você corrobora informações antigas com as informações novas. Então, por isso que você coleta essas evidências e coloca no CIEM. Então, no futuro, ou seja, passei hoje por um incidente. Daqui a 2, 3 meses, eu posso utilizar estas informações também para fazer análise de riscos. Você sabe, nós temos um time chamado Governança, Risco e Conformidade, o GRC, e este time, ele frequentemente ele tem que fazer análises de risco. Então, por exemplo, ele vai pegar um sistema, por exemplo, o site da nossa empresa. Quantas vezes esse site foi atacado no ano passado? Ele precisa desta informação para ele calcular os riscos desta aplicação, desse site estar no ar. E com isso, ele consegue basear essas informações, né, usar essas informações como base para ajudar você a comprar uma ferramenta melhor, a colocar esse site numa estrutura melhor preparada. Por quê? Porque você tem um histórico daqueles dados. Você tem, por exemplo, o nosso site. O ano passado ele foi atacado 300 vezes. Cara, 300 vezes é bastante. São inúmeros ataques. Então compensa a gente tirar esse site daqui, colocar esse site numa estrutura mais segura, como uma, sei lá, uma AWS, com CloudFront e tudo mais. Você justifica no futuro investimentos em segurança por conta do número de ataques que você teve. Então, faz parte dessa coleta de dados de incidentes, vai te ajudar a, no futuro, você melhorar a sua gestão de riscos, vai te ajudar no apoio a falar com um gerente, por exemplo, com a área financeira, para conseguir uma verba melhor, né, para você melhorar os sistemas de segurança dos seus ambientes, vai te ajudar a mostrar para a empresa que o teu trabalho está sendo útil para a empresa, porque você afastou 300 ataques no ano passado. Cara, isso também deve ser mostrado. É um índice que você pode mostrar e falar: olha, o meu trabalho é esse. Meu trabalho foi defender a empresa 300 vezes. Entende? Então, por isso que é importante você fazer essa coleta dos incidentes, por mais que seja um incidente bem nível alto, assim, algo que, nossa, nem parece que foi um incidente, nem vou me dar o trabalho de registrar. Não, é importante você registrar, porque isso mostra para a empresa o resultado da empresa investir em segurança, tá? Então ele te ajuda a justificar no futuro, né? Também é importante você levantar estatísticas sobre tudo isso. Então, tem sistemas como o CIEM que já vão dar esse resultado para você em relatórios. Mas se não, se o teu CIEM não faz isso, não tem problema, faz na mão, faz uma planilha do Excel, coloca lá os incidentes, categoriza esses incidentes. Ó, isso aqui foi incidentes em sites web, isso aqui foi incidente interno, isso aqui foi incidentes de rede, esse aqui foi incidentes de nuvem. É importante você separar isso para gerar estatísticas, não só mostrar para o board, né, para os diretores, mas também para você poder ter insumos para trabalhar outras áreas da segurança da informação também. Bom,
você deve estar se perguntando agora: ok, Fábio, temos um incidente. O que, que eu devo registrar nesse incidente? A verdade é que não existe uma fórmula mágica, tá? Eu fui procurar, para preparar esse vídeo aqui para vocês, eu fui procurar se existia algum formulário ou algum formato de documentação de incidentes. A verdade é que cada empresa faz do seu jeito, não existe uma norma para isso, apesar que eu encontrei aqui um documento que eu vou mostrar para vocês que ah, ajuda nesse processo de gerenciamento de incidentes. Mas a verdade é que não existe uma fórmula mágica para você colocar dados. O que eu sugiro para você? Registre o máximo de informação que esteja disponível. Por exemplo, faça um formulário, comece a fazer um formulário no Excel, não precisa ser nada, nossa, vou montar aqui um Form, um Power BI, alguma coisa. Não, não precisa nada muito grande. Começa no básico, começa ou no Excel ou num template do Word mesmo e coloca lá a data e o horário do incidente, uma descrição desse incidente. E aí você vai começar, por exemplo, uma informação que é útil depois para você tabular é categoria do incidente. É um incidente de rede? É um incidente web? É um incidente de aplicação? É um incidente de cloud? Isso é importante você separar. Aí você tem que colocar uma descrição do incidente, como que ele foi, por exemplo, detectado, qual foi o sensor que ativou, qual foi o controle que evitou que aquele incidente se tornasse algo pior, né? Então você coleta o máximo de informação e vai colocando nisso nesse formulário. Daqui a algum tempo você vai notar que, puxa vida, se eu tivesse a informação do operador que registrou o incidente, isso seria bom porque eu posso, de tempos em tempos, saber qual é o meu operador que detecta mais incidentes ou que trabalha mais em incidentes. É uma informação. Então você começa a registrar. Quem detectou o incidente? Foi o operador X, foi o João, o Marcelo, a Lúcia. E aí você vai adequando esses formulários, adequando essa planilha de incidentes da melhor forma possível. Mas veja, alguns sistemas de CIEM já têm isso daí. Alguns sistemas de mercado já fazem gerenciamento de incidentes. Então, veja se a sua empresa já não tem alguma coisa assim e talvez você não esteja utilizando. E se tiver, comece a utilizar. Você já pagou por isso, por esse software. Então, comece a usar essa ferramenta. Não temos. Então, vai na planilha mesmo. E aí, na planilha, você vai, à medida que você vai aprendendo e lidando mais com os incidentes e aprendendo como registrar isso daí, você vai começar a sentir falta. Puxa, precisava ter uma coluna aqui que guarda a informação tal, né? Qual foi o tempo de resposta do incidente? Então, são coisas que você vai aprendendo aos poucos e vai incluindo, então, nesse formulário. Não existe uma fórmula mágica. A ISO 27001 tem lá um controle chamado 5.27, que chama Learning Incident. Eu não posso mostrar aqui para vocês, porque a ISO é um documento com direitos autorais, então não posso mostrar aqui no canal, mas se for possível para você, adquira um exemplar da ISO 27001. Ele é como se fosse um livro, você compra o exemplar, ele tem atualizações igual um livro, e se eu não me engano, no Brasil ele custa em torno de R$ 180. Talvez é pesado para algumas pessoas, então se você puder fazer com que a empresa adquira um exemplar da ISO, vale a pena para você ter como consulta e também para você seguir algumas das recomendações que tem lá. Mas um documento que é de graça é o nosso amigo NIST. O NIST, caso você ainda não saiba, é uma organização, uma ONG não, mas uma organização governamental dos Estados Unidos. E o NIST, ele prepara documentos com recomendações de segurança para entidades do governo americano e também as empresas americanas. Então, ele faz um trabalho proativo de segurança para essas empresas. Então, eles têm diversas publicações lá
que são gratuitas. Você mesmo pode utilizar, eu uso bastante, né? Até me perguntaram qual a ferramenta de segurança que você mais utiliza. Eu vou mostrar aqui a ferramenta de segurança que eu utilizo praticamente todos os dias, tá? Vou compartilhar aqui minha tela. Então você, para quem está me assistindo, né, não só me ouvindo no podcast, vai poder acompanhar aqui na tela. Eu estou com a Adobe Acrobat, que é a ferramenta de segurança que eu mais utilizo. Aqui eu tenho um documento do NIST, que é o SP800-61. Eu estou na revisão 2, peguei hoje a revisão 2. O que trata esse documento? Ele é um documento que vai falar sobre um guia de como você gerencia resposta a incidentes na área de computação, né, em segurança de computação. É óbvio que eu não vou falar sobre o artigo inteiro, né, o texto inteiro, ele tem 79 páginas, mas o que nós vamos procurar aqui é a parte de, eu vou aqui já no índice, eu vou procurar a parte de pós-incidente, que é o que nós vamos falar hoje sobre a documentação. Então, deixa eu achar aqui, aqui pós-incidentes, post-incidente. Então, aqui no 3.4, veja que ele tem todo um processo, né, de tratamento dos incidentes, né, desde a preparação, detecção e análise, contenção, erradicação e recovery, recuperação, né? E atividade pós-incidente. Então, aqui no pós-incidente, ele vai falar para você sobre as lições aprendidas. O que eu aprendi com esse incidente, certo? E aqui ele tem algumas perguntas, olha, o que exatamente aconteceu, quantas vezes aconteceu, o que o staff, né, o que a tua equipe fez, né, qual foi a primeira informação que precisou. Veja que ele te ajuda a preencher aquele documento de documentação de incidente. Então, por isso que nós utilizamos muito desses documentos do NIST. Aqui na seção 342, ele fala sobre os dados coletados no incidente, que é isso que nós estamos falando hoje. Como que você guarda essas informações, por quanto tempo você vai guardar, por exemplo, o tempo que você gastou no incidente, o número de incidentes que foram contidos, né, que foram que você teve que lidar, né, gerenciar. E aqui, então, tem toda uma estrutura para você. E ele fala também no capítulo 343 a retenção da evidência, tá? Em alguns casos, a retenção da evidência ela é importante porque a empresa pode tomar a decisão de levar esse caso à justiça, quando ela se julga prejudicada ou chegamos à conclusão que foi um ataque adquirido por um concorrente ou alguma coisa assim, então a empresa pode tomar a decisão de ir para a justiça. Como nós sabemos, para você levar uma prova digital para a justiça, principalmente aqui no Brasil, você tem uma série de formatos, procedimentos que você deve seguir para que essa prova possa ser aceita no tribunal, para que ela não possa ser considerada uma prova fraca, ou uma prova que foi forjada, ou uma prova que possa perder a validade por estar infringindo outra lei, tá? Então você tem que tomar esses cuidados. Se for este o seu caso, aí eu sugiro que você estude mais sobre computação forense ou forense digital, para você saber qual é a maneira correta de se coletar a evidência. Agora, se dentro da sua empresa não tem a mínima possibilidade dessa empresa ir para o tribunal, ou para a júri, ou para alguma coisa, então você pode coletar a prova de qualquer maneira, colocar dentro do seu sistema, lá o CIEM, ou guardar no repositório, uma pasta no Google Drive, desde que seja bem protegida, para que você possa consultar no futuro, né? E até correlacionar
um incidente que ocorreu em agosto com um incidente que ocorreu em outubro. E aí você, opa, peraí, tem aqui parece que o método de ataque foi igual, veio do mesmo IP, o cara usou o mesmo usuário para tentar invadir uma conta ou alguma coisa assim. Então, é importante você coletar evidências. Agora, se for uma evidência para tribunal, o buraco é bem mais embaixo, você vai ter muito mais trabalho para coletar e coletar da forma correta, tá? Aí, eles falam aqui, por exemplo, que a retenção dos dados, é, talvez você tenha que observar algumas características, como o dado só pode ser coletado por tantos dias. No Brasil, a gente não tem algo assim, tá? Você pode guardar uma informação por quanto tempo você quiser, desde que dentro dessas informações não tenham dados que possam ferir a LGPD. Então, se eu estou guardando dados pessoais, dados de clientes e tudo mais, talvez você tenha que avaliar dentro da sua empresa se isso pode ferir a LGPD. Caso não tenha, se for log de aplicação, se for um screenshot, alguma coisa assim que possa evidenciar o incidente, aí tá tranquilo, você pode guardar essas informações por mais tempo, ok? Então eu sugiro depois que você procure pode ser no Google mesmo, você já vai achar a NIST SP861, é uma distribuição gratuita e você pode então tomar um tempo para ler essa documentação, tá bom? Aqui também tem um checklist do procedimento, né? Como eles recomendam fazer a resposta a incidente. E aqui no pós-incidente tem o Create a Follow-up Report e tem o Hold Lessons Learned, né? Então, aqui é a parte que nós estamos falando, ok? Voltando aqui para a tela principal, aprender a coletar esses eventos e essas evidências, você vai ter uma experiência melhor em entender o incidente. Por quê? Porque não é simplesmente sair coletando qualquer coisa, certo? Você, obviamente, não tem espaço infinito de disco e você pode guardar tudo quanto é informação, uma imagem, um snapshot de uma máquina ou alguma coisa assim, a menos que seja estritamente necessário que você faça uma imagem de um disco, de uma estação que foi corrompida ou que foi atacada, ou de um dispositivo celular que foi atacado. Aí, de novo, nós estamos falando de forense computacional, tá? Mas, se não for necessário, você provavelmente não vai ter todo o espaço do mundo para ficar guardando informação. Então, você tem que entender o que aconteceu naquele incidente e você tem que coletar informações que serão úteis no futuro. Por exemplo, um funcionário da empresa recebeu um phishing scan, ele acabou clicando no phishing scan e foi contaminado, certo? A máquina foi comprometida. Este e-mail você precisa guardar. Por quê? Porque você vai, com base nesse e-mail, você vai melhorar a configuração depois do seu anti-spam ou da sua ferramenta de análise de malware em e-mails, para que aquele tipo de e-mail não venha a chegar de novo a outros usuários. Porque você viu que o usuário não conseguiu perceber que era um ataque phishing, ou um spear phishing, ou alguma coisa, e caiu, ele clicou naquela informação. Então você precisa coletar esse tipo de evento, você precisa guardar isso, porque talvez você não vai conseguir naquela semana já configurar a tua ferramenta que analisa os e-mails. Talvez você vai deixar isso para outra área, é aquela área que controla os e-mails, que faz a segurança do e-mail, está com menos funcionário porque um cara pediu demissão e aí perde aquela informação. Então, são coisas que você vai ter que estudar e armazenar. Então, você tem que saber
o que você deve guardar ou não. Por exemplo, neste ataque da estação, o usuário clicou, baixou um executável. Aí, esse executável, ele fez contato com um IP fora. Então, opa, mais uma informação que eu tenho que guardar. Será que os logs do firewall ou do proxy ou de alguma conexão externa gravou o que foi trocado com esse destino? A gente sabe que ele contactou um IP fora. Este IP, que é do atacante, né, ou da ponte aonde o atacante manda comandos para o malware. Será que ali não tem informações legais? Será que se eu fizer um OSINT nesse IP, eu não posso encontrar outro tipo de ataque? Outras empresas que foram atacadas, até possivelmente uma empresa foi atacada com o mesmo malware, o mesmo ransomware, e conseguiu descobrir a chave de criptografia que você pode aplicar no seu caso e recuperar os arquivos? Então veja que você tem que entender bem qual foi o incidente, estudar esse incidente a fundo e coletar aquilo que é útil, certo? Então, com isso, você vai aprender mais sobre o incidente, né? E, de novo, entendendo melhor o incidente, você vai ampliar na sua cabeça, no seu jeito de olhar para a segurança da informação, você vai ampliar possibilidades de proteção daquele ambiente. Um exemplo de novo, o ransomware. Então muita gente chega para mim e fala assim: "Ah, legal, ransomware é só bloquear o e-mail para não entrar nenhum phishing scam e ter o meu endpoint security, né, bem atualizado com regras boas. Tá solucionado o problema de ransomware." Mas você vendo o ataque, você percebe que num dado momento, o usuário foi solicitado para clicar numa autorização de. O sistema pediu permissão para usar a câmera. Aí você, olha, usar a câmera. E dali, depois que o usuário clicou nesse permitir usar a câmera, num determinado site, o ransomware começou a executar. Aí você está coletando uma informação nova. Ah, então para proteger o ransomware não precisa, não é só ter um endpoint atualizado e as regras do e-mail estarem bem configuradas. O cara foi atacado através de um site, foi outro vetor de ataque. Foi outra maneira que o atacante utilizou para mandar o malware. Então eu preciso melhorar essa proteção. Então, para proteger de ransomware, eu agora tenho 3 coisas para fazer. Se for olhar um outro caso e você descobriu que o ransomware veio através de um, um funcionário interno que mandou um currículo e dentro daquele currículo era um PDF, tinha uma vulnerabilidade do Adobe e infectou a máquina. Então agora você já sabe que para proteger de ransomware, você também tem que colocar um procedimento na área de RH, que toda vez que o RH for abrir um currículo, ele tem que usar uma máquina virtual para abrir o currículo. Porque caso ele abra o currículo e ataque, vai atacar uma máquina virtual. Ou, por exemplo, todo mundo que for entregar um currículo no RH e seja um funcionário interno, tem que trazer o currículo impresso. Não pode ser aceito, não vai ser aceito currículo em formato digital. É um procedimento. Você não gastou nada com ferramenta e você está protegendo melhor a empresa. Então, quando você estuda para documentar o incidente, você está entendendo melhor o incidente de segurança, você consegue visualizar maneiras melhores de proteger a empresa daquele tipo de incidente. E por que não de outros tipos de incidentes também, que às vezes são parecidos, certo? Então, vale muito a pena você dedicar tempo, né, no seu dia a dia de profissional de segurança da informação, para estudar os incidentes passados, talvez estudar um pouco dos incidentes dos seus concorrentes,
Porque se um atacante atacou aquela empresa, pode ser que ele venha tentar usar o mesmo mecanismo de ataque, o mesmo vetor de ataque contra a sua, tá? Eu mesmo, por exemplo, meu trabalho aqui, eu trabalho vendendo soluções de segurança. Então, quando eu vejo, e meu trabalho é na parte de autenticação e gestão de identidades. Quando eu vejo uma notícia, tal empresa, o atacante conseguiu fazer um bypass do múltiplo fator de autenticação. Cara, eu preciso entender como que ele conseguiu isso, para eu saber se o produto que eu vendo hoje não é suscetível àquele tipo de ataque. A Microsoft foi atacada e roubaram os tokens. Como que roubaram os tokens? Eu vou ler informações de tudo que eles publicarem para entender por que que aquela empresa foi atacada. Como que ela foi atacada? Será que o meu sistema está vulnerável? Será que os meus clientes estão vulneráveis? E é óbvio que se eu achar algo que os meus clientes podem estar suscetíveis ao mesmo tipo de ataque, eu vou me antecipar, ligar para a área de segurança dos meus clientes e falar: gente, vocês viram? Tal empresa foi atacada. O vetor de ataque foi esse. Vou dar mais detalhes, falar: olha, tudo que eu consegui de informação está aqui. Para vocês, eu recomendo que vocês mudem essa configuração, que vocês apliquem essa configuração para evitar esse tipo de ataque. Vou dar mais um exemplo. Ocorreu um ataque no Uber chamado fatiga de MFA. O que é isso? O atacante ele ficava disparando, ele já tinha usuário e senha de um funcionário do Uber, ele entrava, aí o site mandava um SMS com OTP para o funcionário verdadeiro do Uber. E o cara ficava toda hora recebendo aquilo, recebendo aquilo. Sabe, aquele pedido de aprovação. Você aprova fulano a entrar no site com o seu nome? E toda hora ele dava negado, negado, negado. Teve uma hora que ele cansou. Ele falou, meu, não tô... esse cara não vai parar de encher o saco. Aí ele deu o aprovar, porque ele achou também que o aplicativo que estava pedindo constantemente aprovação estava bugado. Então ele falou, deixa eu clicar em aprovar para ver se ele para. E realmente parou. Aí ele falou, tô tranquilo, parou. Era um bug. Na verdade, era o atacante. O atacante ficou tantas vezes mandando pedido de aprovação que teve uma hora que o cara aprovou e aí ele entrou e invadiu o sistema do Uber. Quando eu vi isso, eu falei, isso pode funcionar com os meus clientes. Aí a própria empresa também avaliou isso, mudou uma configuração no produto e agora eu liguei para os meus clientes e falei, olha, clientes, para vocês não caírem nesse mesmo ataque que o Uber foi alvo, vocês precisam fazer isso, isso e isso e configurar o teu produto para evitar esse problema. Nasceu de uma análise de resposta a incidente, de uma documentação de incidente, nasceu mais uma proteção para a empresa. Então, desse mal eu não vivo mais. Desse tipo de ataque, meu atacante não me ataca mais. Entendeu? A pior coisa que existe, e até os americanos eles têm uma expressão que você já deve ter ouvido numa música, que em português ficaria assim: você me enganou uma vez, erro meu. Né? Não, desculpa. Você me enganou uma vez, erro seu. Você me enganou 2 vezes, erro meu. Por quê? Se você me enganou a primeira vez, o erro é seu porque você é um cara que está enganando pessoas, tá? Agora, eu caí no mesmo erro 2 vezes, aí eu que sou idiota. Quantas e quantas vezes nós não vemos empresas caindo no mesmo tipo de ataque, às vezes com semanas de diferença, às vezes com meses de diferença. O que é isso? É uma empresa que não coleta informações de incidentes, não realiza um histórico, né? Não tem procedimentos. Eu não quero trabalhar numa empresa assim. Eu não quero ser cliente de uma empresa assim. Eu não quero que uma empresa assim esteja na sociedade. Eu quero que uma empresa seja segura. Ela tem a missão de proteger clientes
Ela tem a missão de proteger a propriedade, a sociedade, tá? Manter esse histórico faz com que a empresa consiga evitar o mesmo incidente, mesmo que o time de segurança mude. E, gente, a gente sabe, um time de segurança numa empresa não dura muito tempo. A empresa pode ser excelente, pode ser great place to work. Cedo ou tarde, alguém do time vai sair. Cedo ou tarde, você vai ter uma reposição, ou mesmo você pode sair. A empresa vai ter o histórico dos seus incidentes. O próximo funcionário, ou que entrar no seu lugar, ou do time que entrar no lugar do outro cara que saiu, vai poder ter o histórico daqueles eventos de segurança. Vai saber o que essa empresa já passou na vida. Vai poder entender o motivo pelo qual certos controles de segurança são rígidos. Vai conseguir fazer uma melhor gestão de risco no futuro, mesmo que o time trocar. E não existe coisa melhor do que você sair de uma empresa e ir para outra e as pessoas falarem assim: puxa, o Fábio passou pela nossa empresa e fez um trabalho tão bom que até hoje a gente utiliza coisas, né? Coisas que ele implementou aqui, processos, controles que ele implementou aqui. Não tem coisa melhor do que você ouvir isso, porque você vai ser considerado um ótimo profissional, um cara que deixou, assim, um, um, um bom legado em outras empresas, tá? Você sempre será lembrado por isso. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso vídeo, como sempre eu falo aqui para vocês. Se você está gostando desse conteúdo, né, mas não acabou ainda, vou falar mais um pouquinho ainda. Mas se você está gostando desse conteúdo, já deixa seu like, compartilha com seus amigos. Às vezes você tem um amigo que precisa ouvir o que eu estou falando aqui sobre documentação de incidente. Ele acha que documentação de incidente não serve para nada, é só perda de tempo. Manda esse vídeo para ele que ele pode mudar de ideia e pode deixar a empresa dele mais segura, tá? Então, gostou? Deixa seu like, compartilha com as pessoas. Bom, como sempre eu faço aqui no nosso final de vídeo, coisas que você deve evitar para sobre esse tema de documentação de incidente. Evite deixar o evento no passado. Ah, amanhã eu documento. Semana que vem eu vou documentar. Passa 2 semanas, você fala assim: puxa, o que aconteceu mesmo? Qual foi aquele incidente? Você perdeu informação, gente. Principalmente, tem logs que rotacionam e você perde o log antigo. Então, cara, incidente, documentação tem que ser o mais rápido possível, coleta de evidência o mais rápido possível. É muito fácil você perder evidência. É muito fácil o sistema sobrescrever a informação, tá? Então, não deixa o evento no passado, né? Não perca tempo de fazer a coleta, né? Como eu estou dizendo, o negócio aconteceu, quanto mais o corpo tiver fresco ainda, tiver quente, melhor a evidência que você está coletando. E não deixe de estudar os casos. Como eu citei aqui, quem não estuda os seus incidentes está fadado a ter o mesmo incidente 2 vezes. Na primeira vez que você me pegou, culpa sua. Na segunda vez que você me pegou, culpa minha. E eu não soube me proteger. Certo? Então, procure estudar todos os casos, né? Evite deixar incidentes para trás, para evitar que você seja atacado 2 vezes. Coisas a se fazer, né? Faça isso. Pense como estruturar, né, a sua documentação de incidentes. Não queira pensar, não fica pensando assim, nossa, tem que ser um sistema onde eu vou colocar informações. Cara, não tem o sistema, não fica perdendo muito tempo. Começa a fazer no Excel. No futuro, se você tiver uma ferramenta para documentar incidente, você tem os dados ali no Excel. Você só copia e cola para a ferramenta, mas não deixa de fazer.
o ótimo é inimigo do bom. Então, faz o básico, mas faça, tá? Mesmo que você ainda não tenha tido nenhum incidente, mesmo que você ainda não tenha incidentes atualmente, mas é bom você já pensar em como estruturar a documentação para futuros incidentes que eu vou ter, ok? Depois você vai ensinar e compartilhar essa ideia com outras pessoas, ou da sua área de segurança, ou da área de TI, e mostrar para eles por que nós devemos fazer isso. Alguns argumentos eu já te dei aqui no vídeo, mas é ideal que você tenha os argumentos de vocês, da sua empresa. Por que vocês devem fazer isso? Por que é bom fazer isso? Tá? E aqui, por fim, eu vou dar 5 passos para você começar hoje mesmo a documentar os incidentes dentro da sua empresa, tá? Mesmo que você não trabalhe na área de segurança. Lembre-se, se trabalho na área de TI, mas não em segurança, comece a exercitar a segurança no seu dia a dia. Cedo ou tarde, alguém vai notar que você faz um trabalho diferenciado, pode te dar uma oportunidade para você transicionar de carreira para a área de segurança, tá? Então, é bastante importante. Faça isso, mesmo que você não trabalhe hoje na área de segurança. Primeiro passo, leia o documento NIST SP 800-61. Eu mostrei aqui ao longo do episódio. Basta ir no Google, procurar NIST SP 800-61. O documento está em inglês, Fábio. Está em inglês. Bem-vindo ao mundo. O mundo fala inglês, cara. Ainda assim, dá para você traduzir numa ferramenta de tradutor, mas está na hora de você aprender a ler em inglês, pelo menos, criatura. Quer trabalhar em segurança? No mínimo, você tem que aprender a ler em inglês. Não precisa, mas eu preciso inglês fluente. Não, calma. Eu só fui ter inglês fluente depois de alguns anos já na área de segurança, mas pelo menos ler um documento em inglês eu conseguia ler e entender aquele documento. Segundo passo, estude sobre incident handling ou gestão de incidentes. Não só o NIST, mas tem outras documentações, tem certificações de profissionais na DRI, se eu não me engano. Em outro vídeo eu falei aqui sobre o time de resposta a incidente da CERT-BR, né? O que é a entidade que controla, né, o registro, que controla o Comitê Gestor de Internet no Brasil. Lá também tem documentações em português de como ter um time de resposta a incidente, como gerenciar incidentes de segurança, o CSIRT, né, que nós falamos no outro vídeo. Então, tem documentos, estude mais sobre incident handling. Passo 3, faça um plano de como você vai executar isso na sua empresa. A minha empresa é de um jeito, a empresa do João é de outro, a empresa da Maria é de outro. Na sua empresa vai ser de maneira diferente das nossas. Por quê? Porque a sua empresa tem a sua cultura, tem os seus dados que são mais importantes, os sistemas que são mais importantes, tem time múltiplo, tem outro que só tem um profissional de segurança. Muda. Isso muda de empresa para empresa. Então, faça um planejamento de como você vai executar a documentação de incidentes na sua empresa. Teste o plano de como você vai. Você fez o planejamento, testa, faz uma documentação de incidente e mostre para as pessoas como foi feito. Dissemine essa informação dentro da empresa. E por fim, depois de uns 3 meses que você está documentando incidentes dentro da sua empresa, faça uma revisão desse plano. Pode ser que está faltando coisa, você percebeu que precisa ter mais dados que você precisa coletar, você percebeu que tem certas informações que não são úteis, você para de coletar, você percebeu que tem certas pessoas que precisam treinar. Então, depois de 3 meses, revisa todo esse processo de documentação de incidentes, porque pode ser que tenha bastante melhorias para serem feitas, ok?
Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, por permanecer comigo aqui até o final. Se você chegou aqui até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo NIST e eu vou saber que você sabe, ok? Então, muito obrigado pela paciência de vocês, por estarem comigo até o final. Espero ter ajudado com mais esse tema. Se tiver alguma coisa que você precisa saber de segurança da informação, comenta aqui embaixo também, para que eu possa criar um conteúdo específico para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.